Roger Machado, que na sua entrevista coletiva na noite de ontem, após a derrota por 1-0 contra o Botafogo, não mediu desculpas. Ele, muito pelo contrário, ele explicou a derrota, disse que o Inter jogou pouco, criou pouco, falou sobre Rosário Central, confirmou algumas voltas também que o Inter vai ter e falou de como que o Inter precisa melhorar para conseguir se classificar. Além disso, Rafael Santos Borré, o único jogador do Inter a parar na zona mista na noite de ontem, e ele falou inclusive algo preocupante, dizendo que ele não está bem, não está no seu alto nível. Falou também sobre o fato de ele ter ficado muito tempo fora do Internacional, falou sobre também um jogo importante da terça-feira contra o Rosário Central, inclusive chamando o torcedor. E também quero te falar sobre Alessandro Barcelos. Barcelos que trouxe ainda antes do jogo uma informação interessante sobre Abel Braga. Então, só antes de começar esse vídeo do TN na Zona, trazendo todos os detalhes da zona mista do Internacional, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Também deixa aqui nos comentários se tu tá otimista pro jogo de terça-feira, que até então é o jogo mais decisivo pro Internacional, pensando em Sul-Americano. O Inter que está na repescagem da competição e, caso se classifique contra o Rosário Central, possivelmente vai enfrentar nas oitavas de finais a equipe do Fortaleza, tá bom? Mas eu quero começar aqui no vídeo de hoje exatamente para falar sobre a coletiva de Roger Machado e também sobre Rafael Santos Borré. Mas, antes de falar sobre isso, eu quero te falar sobre o Alessandro Barcelos, que foi perguntado pela repórter da Sport TV, que era detentora dos direitos de transmissão, sobre Abel Braga e a possibilidade dele voltar para o Internacional. Todo mundo sabe que nesse momento o Abel Braga é um profissional que o Inter está tentando para ser o coordenador técnico. O Abel Braga se aposentou, não quer mais ser treinador, mas ele toparia ser coordenador técnico do Inter. Inclusive o presidente, ainda na última sexta-feira, se juntou com o Abel Braga, o presidente Alessandro Barcelos e o Abel Braga, antes do jogo contra o Rosário Central, para definir essa situação, para o Barcelos apresentar este projeto para o Abel Braga. E ali ficou definido que o Abel tinha algumas coisas que ele não tinha concordado, principalmente o conflito que ele teria com o Magrão, que são teoricamente duas funções parecidas. O Magrão é diretor esportivo, mas também é quase que uma espécie de um coordenador técnico, e o Abel Braga chegaria também para ser esta função, ou seja, teria ali um certo conflito. Além disso, o Abel Braga também teria interesse de trazer D'Alessandro para também compor esta pasta de futebol do Internacional. E ali todo mundo sabe que existe uma rusga entre o presidente Alessandro Barcelos e também o D'Alessandro. Por quê? O Abel Braga e o D'Alessandro estiveram na oposição contra o presidente Alessandro Barcelos. Ontem o Barcelos foi perguntado sobre essa situação pela repórter da detentora dos direitos de transmissão, e o presidente Alessandro Barcelos disse para ela que as conversas ainda acontecem de maneira constante. Não é algo que está próximo, mas o Inter vem conversando de maneira seguida para ter Abel Braga. Ou seja, o Inter não desistiu de Abel Braga. E principalmente, se agora, nesta próxima eliminação que acontecer do Inter para o Rosário Central, possivelmente o Magrão vai ser demitido. Se o Inter for eliminado para o Rosário Central, existe uma possibilidade de demissão por parte do Magrão. E a partir disso, Abel Braga poderia ser o novo coordenador técnico do Inter, tá bom? Agora, eu quero te falar sobre a coletiva do Roger, que foi uma coletiva muito boa, porque diferente da coletiva do Eduardo Cudê, que sempre colocava uma desculpa, e aí, a gente sabe, as enchentes afetaram o Internacional, o Inter ficou 2 semanas sem treinar, o Inter perdeu 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, onde vai ter que recuperar depois, todo mundo sabe, todo mundo coloca essa má fase do Internacional, assim como do rival, também na conta das enchentes. Vírgula, não pode ser a única desculpa. E o que o próprio Eduardo Cudê, ele não só relativizava essa situação, mas ele trazia as enchentes sempre como um fator para o Inter vencer. O Inter não treina, o Inter teve uma enchente, o Inter hoje, por exemplo, não conseguiu um bom resultado porque os jogadores estão machucados, enfim, sempre tinha uma desculpa. E o Roger Machado, ele falou uma frase que é muito interessante.
num tom zero de desculpa, dizendo exatamente assim, olha, ele foi perguntado sobre as enchentes e ele disse, olha, a dificuldade da enchente já está posta, temos que superar, a diretoria está colocando o melhor possível à disposição, campo, Beira-Rio, hotéis, e além disso, pensando no melhor roteiro, falando como comissão técnica, a gente está planejando os melhores treinos, vendo o que é melhor pra gente fazer, daqui a pouco a gente treina, não treina, faz um treino assim, um treino assado, porque a gente precisa passar por cima disso, porque a dificuldade já está imposta. Outra coisa que ele falou também, e aí falando sobre o jogo contra o Rosário Central, ele disse que não sabe os jogadores que ele vai ter à disposição, ele garantiu que vai ter, por exemplo, o Alan Patrick, ele confirmou essa informação, obviamente ele estava de terceiro cartão amarelo, não tinha sofrido nenhuma lesão, vai estar à disposição na terça-feira. Ele falou que está aguardando o departamento médico, um novo relatório, para saber quais jogadores ele vai ter à disposição. Mas a gente já sabe mais ou menos, né? Vai ter o Valência, que vai retornar do Inter, vai ter o Wanderson e possivelmente vai ter o Fabrício Bustos. Agora, Fernando, Thiago Maia e Vitão, esses vão seguir fora. Vai ser mais ou menos assim o que o Roger Machado vai ter. Ele também falou sobre a parte técnica do Inter contra o Botafogo. E ele disse exatamente o seguinte, tá? Abre aspas para o que ele falou. Tentamos ser mais ofensivos, tentei explicar flutuações pro Borré e a presença diária do Alário, um tripé do meio para tentar sustentar isso, sofremos com a característica do adversário, sustentamos um pouco no começo, mas produzimos pouco, e ele confirmou, obviamente, o Inter não produziu muito, e aí ele até tentou explicar nessas alternâncias do Borré, nessa presença diária do Alário, 2 jogadores que foram nulos na partida de ontem, e também tentando colocar um tripé de meio, né, que era Bruno Henrique, Bruno Gomes e Rômulo, até para dar aquela sustentação no parte do meio campo, que foi algo que o Inter até em certo momento conseguiu fazer, mas o fato é, o Inter criou e produziu muito pouco, tanto é que o Inter é o pior ataque desse campeonato brasileiro. Outra coisa que ele disse é que o Inter vem usando pouco os laterais, a associação com os laterais, né? A gente gosta de usar essas palavras um pouco mais sofisticadas. Ele diz que tentaram cruzamento sempre no último terço do campo. É preciso que o treino ajude a desenvolver este novo conceito, mas sei que terça precisa apresentar soluções, né? Porque óbvio, e aí ele colocou assim com o Borré, que eu já vou falar logo mais, o jogo de terça, e o Bruno Henrique já tinha falado também isso na saída de campo, que é o jogo mais importante do Inter até aqui na temporada. Ele disse também que do ponto de vista tático e técnico já tem algumas avaliações, ou seja, ele já tem ali um primeiro diagnóstico. Ele diz que foi um longo trabalho do Kudê que deixou algumas marcas importantes, boas e ruins. Ele disse que teve um treino, né? Está tentando organizar uma estrutura mais defensiva e depois aproveitar a transição. Então o que ele quer? Ele quer arrumar a parte defensiva. O Inter defensivamente não é tão ruim, até porque o Inter é o melhor ataque, ou a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, mas o problema está realmente na transição. Então ele está tentando fazer tudo do começo, arrumar de novo a zaga e a partir disso da zaga o Inter conseguir fazer uma transição mais interessante. Sobre Borré, que foi o único jogador na zona mista a parar. Novamente, nenhum jogador do Inter quis parar, somente o Rafael Santos Borré. E aí ele foi iniciando... Ele respondeu 4 perguntas, nem foi tanto assim também. Mas a primeira pergunta foi sobre Rosário Central. Ele disse que vai ser uma partida muito decisiva. Ele disse que sabíamos que era importante, por exemplo, a gente ganhar do Botafogo para chegar forte na terça-feira. Ele disse que isso não conseguiu, isso não aconteceu, o Inter perdeu. E ele disse que o Inter precisa estar mentalizado para conseguir a classificação, porque é muito importante essa classificação para o clube e obviamente para o time. Ele disse que está sendo difícil, né? E aí ele foi perguntado sobre a situação dele, de Copa América, não conseguiu ficar muito no Inter. E ele disse, olha, tá muito difícil, né? Apareceu o tema de inundação, depois apareceu a Copa América, e a gente precisa também ter o grupo completo. Temos uma responsabilidade muito grande. E aí, na minha visão, ele fala a melhor frase da zona mista, e obviamente foi um jogador a falar, mas ele fala uma frase que é muito importante, muito emblemática. Ele diz que a nossa mentalidade é para classificar. Estamos precisando de jogadores com hierarquia. Agora é um momento importante para o clube. Ele fala que esses jogadores precisam se recuperar. Existem 6 jogadores no departamento médico que são jogadores de hierarquia, isso é verdade, né? Se tu for ver os 6 atletas machucados do Inter no DM, são atletas de hierarquia, e ele disse, olha, estamos precisando desses jogadores, né? E aí, de uma certa forma, né, deixando nas entrelinhas, hoje esse time não é o suficiente, pelo menos a ideia é entender essa situação. Outra coisa, ele foi perguntado sobre a performance dele. Borré, todo mundo viu, jogou mal contra o Botafogo. E ele disse, não estou no meu melhor nível, não estou no meu melhor desempenho, né? Aconteceu agora novamente uma troca de treinador, eu sei que não estou bem, estou tentando melhorar, né? Tiveram todas aquelas situações, o Borré inicialmente
foi para a Copa América, antes disso teve as enchentes, né? Tinha chegado do Internacional posteriormente ao Campeonato Gaúcho, e ele sabe que não tá no melhor nível dele. Ele diz: "Tô tentando buscar meu melhor desempenho, meu melhor nível, mas eu sei que ainda não estou bem, e agora com a nova troca de treinador eu vou tentar fazer isso, tá bom?" Então, essa foi as falas de Borré e também de Roger Machado, as duas pessoas do Internacional que pararam para falar na derrota por 1-0 contra o Botafogo, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações à tarde. Então, deixa o teu gostei, te inscreve. Valeu, falou e fui!